Você tem que ir embora daqui. Esse castelo está vivo. Quem está aí? Quer ficar no lugar de seu pai? Venha pra luz. Mostre-me a garota. Olhe para ela. E se ela for a garota? A que vai quebrar o feitiço. Olá. Você fala? Mas é claro que ele fala. Olá, muito prazer. O mestre não é tão terrível como dizem. Vamos matar a fera! Pense naquilo que você sempre quis. Agora, visualize na sua mente e sinta no seu coração. Não tenha medo. Não estou com medo. Boa, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui para falar sobre a Bela e a Fera, a verdadeira história. Será que é sobre esse trailer que você acabou de ver? Vamos ver. O popular conto infantil A Bela e a Fera apresenta a fantástica história, de um príncipe que, como resultado de um feitiço, ele se transformou em um monstro. E seu encantamento só terminaria quando alguém pudesse amá-lo como ele realmente era. Isso finalmente aconteceu quando uma linda garota do vilarejo veio ao seu castelo para procurar seu pai. Seu pai desaparecido, ela foi até o castelo procurar seu pai. A história termina quando esse feitiço é quebrado e os jovens se casam e são muito felizes, como todas as histórias terminam, sempre com felicidade, sempre com alegria. Mas o Apocalipse nos apresenta uma história muito impressionante, a verdadeira história da Bela e da Fera. Nessa história, a original, a besta atinge seu estado não por causa de um feitiço, mas como resultado de sua desobediência a Deus. Ele não se apaixona pela protagonista, mas a persegue por motivos egoístas. O final é feliz, não porque há um casamento, mas porque a Bela triunfa sobre a Fera. No capítulo 12 de Apocalipse, os 3 primeiros versos, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Em Apocalipse, capítulo 12, 2 símbolos se destacam, a mulher e o dragão. É interessante ver que tanto a mulher quanto o dragão são mencionados 8 vezes ao longo de todo o capítulo. Você se lembra quem é o dragão? Em nossa mensagem de ontem, mensagem anterior, nós o identificamos como Satanás, a antiga serpente. Está lá em Apocalipse 12:9. Agora, eu gostaria de que você entendesse que Satanás trabalha por meio de artifícios. Portanto, o dragão também é um símbolo de todo o poder que se opõe à obra de Deus e faz guerra contra ela. Mas o que a mulher simboliza? Bom,
antes de eu responder essa pergunta, né, eu vou te apresentar o seguinte, ó, é uma regra simples de interpretação. A Bíblia, que o ajudará a entender o livro do Apocalipse, né? Vocês estão preparados? Esta regra diz que a Bíblia é sua própria intérprete, ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. Para interpretar a Bíblia, tudo que precisa é a própria Bíblia, né? Pois ela se explica da mesma forma para entender os símbolos proféticos. Tudo o que você precisará fazer é pesquisar na própria Bíblia. Com isso em mente, convido você a ler alguns versículos que explicam o símbolo da mulher, né? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, que está lá em Efésios 5, 25 e 26. Tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, segundo Coríntios 11, 2. Uma mulher pura, como aparece em Apocalipse 12, representa o povo de Deus, ou a verdadeira igreja, né? Portanto, o drama que vemos neste capítulo é a guerra de Satanás contra o povo de Deus, ou a igreja de Deus, né? O Apocalipse fala da verdadeira igreja. Isso mesmo. Isso mesmo, queridos. Né? E acho que é extremamente importante, né, parar aqui para estudar esse assunto da verdadeira igreja, como é apresentado na Bíblia e principalmente no livro do Apocalipse. Ao falar sobre a igreja, a primeira coisa que nós devemos ter em mente e nos questionar é: Deus tem uma igreja na Terra? A resposta a essa pergunta é encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 17 e 18. Então Jesus lhe informou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você notou? Compreendeu? Deus tem uma igreja e a chama de minha igreja. Mas no mundo hoje existem mais de 40 mil, né, denominações cristãs, e todas elas afirmam ser igreja de Deus. Né? Como que nós podemos compreender isso? Em Apocalipse 12 revela pelo menos 5 características que tornam possível identificar a verdadeira igreja. Vamos ver? Vamos avaliar cada uma dessas características para que a gente possa entender. Vamos ver separadamente cada uma delas. A característica número 1: a verdadeira igreja crê no Evangelho. Né? A verdadeira igreja aceita que a salvação é única e exclusivamente pela graça, que está lá em Efésios 2, 5 a 8. Além disso, ela acredita que o perdão não é recebido em razão de boas obras, mas é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Né? A característica número 2: a verdadeira igreja vive a esperança do segundo advento, né? Vive a esperança da segunda volta de Jesus.
que é o que está lá em Apocalipse 12, 2. Apresenta a mulher com dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz da mesma forma, né? Em Mateus 24, 8, a mesma imagem de dores de parto é evocada para falar dos sinais que anunciam o breve retorno de Jesus Cristo. Isto é que as dores de parto falam do breve aparecimento, né, da criança. Em outras palavras, a verdadeira igreja vive na expectativa de seu Salvador. Vamos ver agora a característica número 3. A verdadeira igreja é obediente aos mandamentos de Deus, né? No meio de tantas dessas 40 mil denominações, será que todas guardam os mandamentos? O Apocalipse 12, 17 diz que a descendência da mulher é caracterizada por guardar os mandamentos de Deus. A verdadeira igreja é obediente aos mandamentos de Deus. Mas a quais mandamentos que são esses? Os 10 mandamentos registrados em Êxodo 20. Esses são os mandamentos de Deus. Vamos ver a característica número 4. A verdadeira igreja acredita em dons espirituais, especialmente no dom de profecia. Exatamente isso, queridos. No mesmo versículo 17 do Apocalipse, capítulo 12, nos é dito que a verdadeira igreja tem o testemunho de Jesus, Além disso, em Apocalipse 19, 10, mencionar lá também o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia, temos também a característica número 5, a verdadeira igreja é uma igreja triunfante, é uma igreja vitoriosa. Em Apocalipse 12, tem uma coroa de 12 estrelas, e a coroa na Bíblia é um símbolo de vitória, que está lá em Apocalipse 2:10, 2 Timóteo 4:8, a igreja é vitoriosa. O próprio Jesus que disse que as portas do inferno não prevaleceriam, contra a sua igreja. Como igreja, acreditamos que Jesus é o único caminho, para o céu, e que não tem outro caminho, que não se fora dele, que nos dê a salvação. A denominação adventista dá testemunho da esperança de que temos na vinda de Jesus Cristo pela sua segunda vez. Acreditamos que os 10 mandamentos estão em vigor e permanecem plenamente válidos se são o teste do caráter cristão. Acreditamos no dom de profecia e que este foi manifesto no ministério de Ellen White. Confiamos que em Cristo somos mais que vencedores e que graças à sua vida, morte e ressurreição, a vitória foi assegurada. Apocalipse 12:17 diz claramente que o dragão está cheio de ira contra a igreja, ou seja, que Satanás procurará por todos os meios destruir o povo de Deus. Mas não precisamos temer, porque Jesus Cristo é o guardião da igreja e ele nunca perdeu uma batalha, queridos. Deus tem uma igreja que crê em Jesus como seu único Salvador e vive obedientemente aos seus princípios. Algum tempo atrás, uma jovem que vinha lutando, ela tinha muitos problemas, e ela, entre esses problemas, ela tinha depressão e ansiedade, e daí ela veio, ela foi em uma igreja adventista e ela tinha poucos amigos, e ela passava a maior parte do seu tempo livre, ela passava escondida, não queria contato com ninguém, ela ficava dentro do apartamento dela, e ela não ia a lugar nenhum, ela só saía para ir ao trabalho, ou até a loja mais próxima para comprar alguma coisa, e sua vida
como ela mesma conta, não tinha sentido nenhum. Não tinha nenhum... Né, ela ficava enclausurada, não tinha nenhum propósito. A solidão era a sua única companhia. Um dia, por meio de um colega de trabalho, ela recebeu um convite para participar de algum culto na igreja, né? A princípio ela deu algumas desculpas, mas o colega insistiu de tanta insistência, que ela concordou em visitar a igreja. Só uma vez, só para você ver como é que é, né? Finalmente ela participou do culto de sábado, né? E passou grande parte do dia, né, envolvida ali na igreja. Ela desfrutou de um almoço, né? E depois à tarde ela saiu com um grupo, né, dos membros da igreja ali para entregar comida para as pessoas necessitadas, né? Em suas próprias palavras. Aquele dia foi muito, muito especial, né? Porque ela estava acostumada a ficar solitária. De repente, ela foi fazer parte de um grupo de pessoas na igreja, né? E na semana seguinte ela voltou. Desta vez os jovens a convidaram para uma atividade social em uma de suas casas. Ela estava disposta a ir e percebeu que os cristãos aproveitavam a vida de forma saudável, sem álcool ou drogas, né? E ela não conseguia acreditar. Como que os cristãos podem ser felizes sem degradar a sua saúde com essas coisas que não fazem bem ao nosso corpo? E ela começou a receber também mensagens de texto, né, com versículos motivacionais do grupo de irmãos da igreja ali, né? Eles incluíram ela e começaram a mandar mensagens, né? Agora ela não tinha tempo, para se sentir sozinha. 6 meses depois de sua primeira visita, ela pediu para ser batizada. Que maravilha, não? Antes de seu batismo, ela contou seu testemunho e disse que o amor que crianças, jovens e adultos lhe haviam demonstrado a ajudou a superar a solidão. Hoje é completamente livre, né? Abandonou todos esses vícios, né, do tabaco, da bebida, tudo, né? Mas sobretudo ela desfruta de uma relação especial com Deus e com os outros também, né? Se você ainda não faz parte da igreja, convido você a decidir se juntar a ela quanto antes. Se você não faz parte ou se tem algum problema, se entregue a Jesus, converse com Ele e procure fazer parte da Igreja de Deus. Vamos orar, queridos? Grande Deus, Pai, que nos dá essas bênçãos, te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é revelada para nós e que possamos, ó Pai, ter sempre em mente de que nesse conflito cósmico possamos sempre colocar a Ti em primeiro lugar, fazendo parte da Tua igreja, fazendo parte da família da igreja que quer ir para o céu, Pai. E mesmo, né, nesse conflito de Bela e Fera, que nós sabemos que a Bela é vitoriosa, ó Pai. Queremos nos colocar em Tuas mãos, porque sabemos que o Teu Filho amado Jesus já é vitorioso. Tudo isso te pedimos, não que tenhamos algum mérito, mas os méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, queridos. Esse foi o tema de terça-feira, né? E a próxima gravação será na quinta-feira. Fiquem com Deus. Abraço.